Nesse vídeo vou-te mostrar os conceitos principais da matemática financeira aplicada ao dinheiro real. Vamos falar sobre regimes de capitalização, fórmulas principais para calcular a taxa de juros que incide sobre um capital quando se aplica a um banco mediante uma operação financeira. Então, se você quer aqui de paraquedas, eu sou Eliseu, esse é o canal Genial Med, aqui nós falamos de matemática aplicada na vida real e nessa série nós estamos falando sobre matemática financeira aplicada ao dinheiro real. Então, no vídeo anterior nós definimos o que é matemática financeira e quais são as coisas importantes que precisas saber para lidar com o dinheiro e para ver como ele cresce ou como ele altera ao longo do tempo. Nesse vídeo nós vamos dar agora os conceitos principais, ou seja, os conceitos que nós entendemos que são importantes, e vamos apresentar aqui as fórmulas que são essenciais para o aprendizado desta área da matemática financeira aplicada no teu dinheiro real. Então, já se inscreva, já curte o vídeo, já ativa o sino das notificações para ser alertado quando publicarmos um vídeo novo. Então vamos a isso. Então todo mundo sabe que o valor do dinheiro não é o mesmo ao longo do tempo. No passado nós comprávamos o saco de arroz a 2.500 kwanzas ou menos que isso, e hoje o saco de arroz custa mais ou menos 25.000 kwanzas, anda por aí perto de 25.000 kwanzas. Esse valor efetivo desse bem, esse valor efetivo do saco de arroz alterou bastante ao longo do tempo. Agora, você comprava 2.500 kwanzas, hoje você compra 25.000 kwanzas. O dinheiro agora já não tem tanto poder de compra. Então, o que é que mudou? Existem vários fatores que podem alterar quantitativamente o valor efetivo do seu dinheiro se está em casa, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Existem vários fatores, como a taxa de juros, a inflação, o período específico a que queremos nos referir. Estamos a falar de tempos onde a economia está estável, ou a taxa de câmbio do período específico podem desvalorizar bastante a moeda. Estamos a falar da taxa de inflação, estamos a falar dos regimes de capitalização. Se a procura do dinheiro é escassa, os bancos tendem a subir as taxas de juros, e se o dinheiro é abundante, está a circular bastante no país, os bancos tendem a descer a taxa de juros nos regimes de capitalização. Então são esses fatores que podem influenciar no crescimento do dinheiro. Consegui resumir aqui em 4 fatores. Então vamos a isso. O primeiro conceito que podemos apresentar aqui sobre matemática financeira é operação financeira. O que é operação financeira? Operação financeira é toda ação que tem como objetivo alterar quantitativamente determinado capital que é o dinheiro que nós temos. E ela tem como características a duração do período, se você aplica a um longo período. Tem também a taxa usada, que é a taxa normalmente dada em percentagens, e tem o grau de contingência, se é certa ou incerta. Por exemplo, no mercado de ações, quando você compra uma ação, ela pode valorizar ou desvalorizar com o tempo. Ou seja, o teu dinheiro pode valorizar ou desvalorizar com o tempo. O outro conceito importante é montante. O que é montante? Montante é o valor final de um capital após passar por uma operação financeira. Pronto, é isso. Montante é o teu capital depois de você aplicar ao banco. Por exemplo, o banco cobra 10% de juros ao mês. Se você aplicar 100.000 kwanzas neste mês, no próximo mês, você vai poder retirar do teu valor do banco com 10% de aumento. Então, o montante é o capital inicial mais os juros que ele gerou. Nesse caso, mais 10.000 kwanzas, que são 10% de 100.000 kwanzas. E isso dá um total de 110.000 kwanzas. Esse 110.000 kwanzas é o montante. O outro conceito importante é juro. O que é juro? Juro é a remuneração, é o diferencial entre o teu capital inicial e o montante. Quando você tem um capital, você aplica ao banco e esse capital rende algum outro valor. Esse valor é que nós chamamos de juros. E nós temos aí uma definição que é a remuneração de um fator produtivo, nesse caso o teu capital, cedido ou aplicado temporariamente por um titular deste mesmo fator. Nesse caso, você aplicar ao banco, ele vai, com base numa duração, num tempo, ele vai render algum valor. E nós temos aí a fórmula para calcular juros simples, que é o capital inicial, vezes N, que é o tempo, são um trimestre, 2 trimestres. Se a remuneração é dada anualmente, então nós temos 1 ano, 2 anos, esse N é o tempo e é a taxa de juros usada, que normalmente é dada em percentagem. Temos ainda outro conceito importante, que é o regime de capitalização. O que é regime de capitalização? Está aí,
é a forma como os juros são formados e incorporados no seu capital. Existem dois tipos de regime de capitalização, que é o regime de capitalização contínua e o regime de capitalização descontínua. No regime de capitalização contínua, os juros são pagos a intervalos infinitesimais de tempo, ou seja, a cada instante que passa, os juros são incorporados no seu capital. Nesse caso, a capitalização é instantânea. Por exemplo, se você usa o PayPay, lá tem uma área chamada remuneração mais, você coloca lá o seu dinheiro, há uma taxa de 6% ao ano, eles aplicam a proporcionalidade de um dia, o juro é incorporado diariamente, no fim de cada 24 horas, os juros são incorporados no seu capital. Então, a capitalização é não é instantânea, diária, mas só para você ter uma ideia, instantânea a cada segundo que passa, a cada tempo que passa, os juros são incorporados no seu capital. E nós temos aí a fórmula para calcular o montante no fim dessa operação financeira sujeita ao regime de capitalização contínua, que é o capital, C é o capital, E é o número de Euler, I a taxa percentual usada e N o tempo que demora o capital. Temos o regime de capitalização descontínua, que nesse regime os juros são pagos em intervalos finitos de tempo, nesse caso em datas específicas, final de um mês, final de um trimestre, final de um ano, dependendo muito de como o banco ou a entidade que realiza a operação financeira regula o tempo. E nesse tipo de regime de capitalização nós temos dois tipos, que são os juros simples e os juros compostos. E os juros simples é quando a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Por exemplo, se você aplicar 100 mil kwanzas durante 5 anos a um banco que tem uma taxa de juros de 10% ao ano, a cada ano vai rendendo 10% somente dos 100 mil kwanzas que você aplicou. Então, no primeiro ano você vai ter mais 10 mil kwanzas, no segundo ano mais 10 mil kwanzas, somado com o anterior são 20, no terceiro ano mais 10 mil kwanzas, somados com o anterior são 30 e vai indo assim. E temos aí a fórmula para calcular o montante no final de uma operação financeira sujeita ao regime de juros simples. Tem o montante igual ao capital. Temos aqui N, que é o tempo, e a taxa percentual usada. Essa é a fórmula para calcular juros simples ou o montante no final de uma operação sujeita a juros simples. Temos ainda o regime de juros compostos. Nesse tipo de juros, a taxa de juros incide sobre o saldo anterior, o saldo do período anterior. Por exemplo, no exemplo que estamos a dar dos 100 mil kwanzas, se você aplicar 100 mil kwanzas a um banco que tem uma taxa percentual, tem uma taxa de juros de 10% ao ano, em 5 anos, por exemplo, no primeiro ano vai render 10% de 100 mil kwanzas, no total serão 110 mil kwanzas. No segundo ano, os 10% vão ser calculados sobre os 110 mil kwanzas e não nos 100 mil kwanzas como são calculados nos juros compostos. Então esse é o grande diferencial dos juros compostos. O juro gerado no período anterior também passa a render no período posterior. E temos aí a fórmula para calcular o montante no final de uma operação baseada em juros compostos. Temos a M montante, C capital, I a taxa percentual usada e N o tempo que demora a operação financeira. Então são esses os conceitos que nós entendemos que são importantes para darmos início nessa nossa jornada de matemática financeira. No próximo vídeo nós vamos falar sobre exemplos aplicados na vida real, a forma como o dinheiro altera bastante quando é aplicado em cada diferentes tipos de regime de capitalização. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino para receberem a notificação de quando publicarmos o próximo vídeo. Tchau pessoal!